Agradeço por sua atenção, por aceitar de pronto participar dessa nossa conversa de hoje, que vai ficar aqui no IGTV, no Instagram, e vai também logo depois para o YouTube, onde as pessoas poderão seguir acessando essa nossa conversa de hoje. Tá aqui, eu li sua apresentação na hora da leitura mais geral aqui da programação, mas quiser antes também se apresentar, contar um pouco mais aí da sua profissão, da sua carreira política nesse debate nosso, fique à vontade. Com você é a palavra. Ok, Tássio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Então, eu me chamo Sulima de Souza, sou geógrafo, trabalho no IBGE desde 2012, sou servidor do quadro permanente, né? Lotado na Unidade Estadual da Paraíba, com sede em João Pessoa. Tenho formação em Geografia, licenciado pela Universidade Estadual da Paraíba, pela Universidade Federal do Pará. Eu tenho bacharelado em Geografia também. E pela Universidade da Paraíba, UFPB, mais recentemente, defendi minha dissertação de mestrado. Muito em breve devo iniciar meus estudos de doutorado. E, enfim, estamos aqui para debater esse assunto, né, que está na ordem do dia. Mas antes manifestamos a nossa solidariedade pelas mais de 400 mil vítimas da Covid-19, nesse momento em que o Brasil chora os seus mortos. Nós manifestamos realmente a nossa solidariedade por essas tantas vítimas, tantas vidas perdidas, né, e por essa doença, e que esse número nós sabemos que poderia ser bem maior se políticas públicas preocupadas efetivamente com a população pudessem ter sido tomadas com mais antecedência. Enfim, fui convidado, né, para tratar ou abordar com vocês um pouco sobre esse problema, que é o cancelamento, a suspensão da realização do censo demográfico. O censo demográfico, que é a maior pesquisa que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza. É a atividade que demanda mais esforços, não só financeiros, mas também de recursos humanos para a instituição. É pelo censo demográfico que a sociedade brasileira tem um verdadeiro raio-x do que é o Brasil, da saúde, de aspectos educacionais, meios de transporte, mobilidade urbana, questões ambientais. Então, o censo demográfico tem uma relevância enorme e não é a primeira vez que ele é adiado. Em 1991, o censo demográfico ele foi realizado com um ano de atraso em função da forte crise econômica, né, que assolou esse país na transição, né, dos governos Sarney para o governo Collor. Então, por uma questão de recursos financeiros, inclusive que resultou também na diminuição do quadro de trabalhadores na época, o censo foi pela primeira vez adiado. E passadas 30 anos, desculpa, ele volta novamente a ser adiado. Primeiramente, por conta da pandemia do novo coronavírus, né, que em 2020 não foi possível a sua realização, passando para 2021. E em 2021, agora no final de abril, o governo Bolsonaro ele não garante orçamento para a realização do censo demográfico. O que pode estar por trás disso aí? É importante a gente também entender por que um governo não faz o possível necessário para a realização de uma pesquisa que radiografa o Brasil. Né? Que problemas estarão por trás aí dessa decisão de não garantir a realização do censo demográfico? Num ano que 2020, em plena pandemia, o governo Bolsonaro ele liberou um recorde dos últimos anos de emendas parlamentares. Então, ele assegura emendas parlamentares, né, para seus aliados políticos, mas dificulta a realização do censo demográfico, uma pesquisa tão importante.
Enfim, ele alega que não tem dinheiro e falta de recursos, e isso põe em xeque a realização do censo demográfico. E, mais recentemente, o STF, já no finalzinho de abril, o decano, o ministro Marco Aurélio Mello, ele determinou a realização do censo. Nós, ibegianos, nós queremos, claro, que o censo seja realizado. Porém, não é em qualquer condição. Né? O censo, somente quem é ibegiano vai entender que o censo ele demanda uma estrutura, um planejamento muito grande e muito prévio. Então não dá para de uma hora para outra um poder dizer, determinar a realização do censo, depois o cancelamento e ficar nesse vai e vem. Nós precisamos de tempo para o planejamento, para treinamento dos agentes censitários, que são aquelas pessoas que são contratadas por um tempo para ir de porta em porta, em cada lugar desse país, realizar a pesquisa. Porque, afinal de contas, nós precisamos contabilizar, contar quantos de fato nós somos e em quais condições nós vivemos. Então, realizar o censo em 2021 seria importante, é necessário, mas uma vez não sendo garantidos os recursos que nós precisamos, não tem como fazer de qualquer jeito. Né? Nós tínhamos, a previsão inicial era de 3,4 bilhões de reais para a sua realização. Esse montante se reduziu para pouco mais de 70 milhões de reais. É um valor que não consegue nem garantir os trabalhos de preparação para o censo para 2022. Então, é muito grave o que acontece com o IBGE nesse momento. Nós não temos ainda certeza de como vai ser o censo nem de 2022, porque se falta verba para o planejamento do censo de 2022, então a gente ainda não tem condições de saber se essa pesquisa estará garantida ou não. Enfim, perde o Brasil, perde a sociedade. Porque o censo, como já disse antes, ele é importante para as pesquisas, para a implantação de políticas públicas. O Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, a inclusão de novas famílias nos cadastros de Bolsa Família. É a partir desses números da nossa população que as políticas públicas são orientadas. As próprias pesquisas universitárias acadêmicas, elas são impactadas pelo adiamento dessa pesquisa. Então, há uma perda enorme com a suspensão, o cancelamento do censo demográfico, porque, inclusive, para as pesquisas acadêmicas, você quebra uma série histórica. Uma série histórica de a cada 10 anos se espera que você atualize esses dados. Então, nós vamos ter um salto de 10 para 12 anos. Os municípios, estados e municípios, eles dependem dos fundos constitucionais. Os estados, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. E os municípios, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. É a partir da quantidade de cada ente federativo que é rateado esse FPE e o FPM. E um valor e uma incerteza nos dados populacionais interfere na correta distribuição desses recursos. Então, esses impactos do censo, eles atingem diretamente o cotidiano do povo brasileiro, porque recursos poderiam ser aplicados numa determinada área. Por exemplo, se um bairro apresenta um grande quantitativo de crianças, qual é a política pública que deveria ser adotada para aquela área? Escolas, creches, por exemplo. Mas se o bairro vizinho de um mesmo município
tem mais idosos, que política pública seria mais condizente? Postos de saúde, por exemplo, né? Instituições de acolhimento, as ILPIs, poderiam ser, enfim, incentivadas para se alocarem em um bairro onde os idosos tivessem maior número. Enfim, e isso depende dessa radiografia que o censo do IBGE permite. Né? Então, enquanto sindicato, a ACBGE, Associação Nacional dos Trabalhadores do IBGE, ela defende que o censo ele deva ocorrer em quais condições? Quando houver vacina, para quem vai às portas de cada pessoa, né, realizar as entrevistas, porque os recenseadores eles não podem ser portadores dessa doença. Nós temos que ter os EPIs, os equipamentos de proteção individual. O IBGE estava querendo distribuir uma máscara de pano muito frágil, que não garantia, né, e seguindo protocolos sanitários. Então, é nessa perspectiva que nós queremos a realização do censo demográfico, para proteger quem está fazendo a coleta desses dados, mas também os nossos informantes. Então, é dentro desse contexto que os trabalhadores do IBGE querem, exigem a realização do censo. Tássio? Então, são alguns aspectos iniciais que eu gostaria de trazer para essa discussão e estou aberto aí a qualquer intervenção, qualquer pergunta que vocês desejem realizar. Joia Suliman, obrigado aí por essa fala inicial, né, para a gente ter uma ideia da amplitude aí do que representa o censo para o nosso país, né, e de quanto tempo ele já vem sendo realizado, né. A Patrícia, que está acompanhando o nosso debate aqui do primeiro dia da semana, ela reforça o quanto esses indicadores sociais são relevantes para as políticas públicas, né, e para os gestores. Completa a Graça Miranda, que vai estar com a gente em uma dessas atividades, em um desses debates, conversando sobre o orçamento público, fome e pandemia. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, gente, pode fazer aí na nossa tela. Eu queria já antecipar um aspecto, Suliman, desse nosso censo, além da importância que você já trouxe aí desses dados coletados. Você fala das pessoas que são contratadas temporariamente, né? Essas pessoas são quantas pessoas que são contratadas em média para a realização do censo? Por que eu pergunto isso? Porque o censo, além da importância das políticas públicas, imagino eu o peso que ele tem para a economia do nosso país. Não é um dinheiro que está sendo perdido, desperdiçado, mas um investimento que se transforma também em emprego, que se transforma também em enfrentamento à fome, que é um dos temas que a gente vai debater durante os próximos dias. Então, o que representa isso, né? O que representa essa quantidade, esses recursos e esses empregos no momento tão difícil que a gente tem hoje? O que significaria isso para o nosso censo? Então, Tássio, o IBGE estava com um processo seletivo para a contratação desses trabalhadores, dessas pessoas que poderiam vir trabalhar no censo, em andamento. Né? E a expectativa era de mais de 200 mil postos de trabalho que seriam abertos, né, para uma pesquisa que normalmente é realizada no início do segundo semestre, né, por volta de julho, agosto, se estende por 3 meses, por aí. Então, seriam 200, pouco mais de 200 mil postos de trabalho criados para atender essa demanda do censo. E por que do segundo semestre? Porque por uma questão até climática também, não só do orçamento, porque primeiro precisa ter o orçamento aprovado para a realização da pesquisa. Aí, como isso demanda, vai até fevereiro ou pós-carnaval, então o orçamento só é liberado efetivamente após fevereiro ou março. E segundo, por uma questão mesmo de logística, né? Sem o período de chuvas, principalmente no norte do país, de fortes chuvas, de chuvas bastante intensas. Então, se evita também
essas questões climáticas. Eu aproveito, inclusive, para falar, Tarso, que o IBGE já tem trabalhadores temporários. E são contratados por, no máximo, 3 anos. E esses trabalhadores hoje já são a maioria dos trabalhadores ibegianos. A diferença deles para quem é temporário, efetivo, quem é do quadro permanente, são as condições precárias e de fragilidade dos seus contratos. De modo que a situação do trabalhador temporário ela é extremamente degradante na medida em que ele é avaliado a cada 3 meses, a cada mês no início, e passa para uma avaliação trimestral. É um trabalhador que está com a corda toda, a corda o tempo todo no pescoço, porque nós, como servidores públicos, nós, obviamente, trabalhamos para produzir dados confiáveis, né, que, de fato, representam a missão institucional do IBGE, que, inclusive, eu anotei aqui qual é. É retratar o Brasil com informação necessária ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Só que para que nós possamos cumprir com essa missão institucional, nós precisamos ter condições, um ambiente condizente para cumprirmos com essa nossa meta institucional. No caso dos trabalhadores temporários, que já são maioria dentro da instituição, eles não têm essa situação, digamos assim, mais confortável para realizar, para produzir, né, contribuir, né, de forma efetiva com a instituição. Eles, de alguma forma, sofrem uma forte pressão, né? Inclusive, existiram temporários aí pelo país afora que, de alguma forma, foram meio que sondados para realizar de pandemia, né? Enfim. Então, eles são os mais frágeis nas relações de trabalho dentro da instituição. E só aproveitando, por último, o censo demográfico ele ainda é mais necessário porque entre um censo e outro, o IBGE deve realizar a contagem populacional. Mas já por falta de orçamento, isso já não aconteceu, né, no meio dessa década. Então, mais importante ainda é a realização do censo demográfico. Então, o Brasil, a sociedade brasileira já perde e muito com esse adiamento do censo 2021. É isso. Mais uma das dificuldades que nós enfrentamos por conta desse desgoverno, né? Graça Miranda, ela traz uma questão aqui para você, Silvio. Ela diz: não é conveniente para o governo federal atual levantar indicadores sociais e construir índices de desenvolvimento. Fala um pouquinho sobre isso, Suleiman, por gentileza. Pois é. O que acontece é que, com os dados produzidos a partir do censo demográfico, né, você constrói o que a espectadora colocou como índice de desenvolvimento. O IDH, por exemplo, índice de desenvolvimento humano, que leva em consideração 3 aspectos: renda, né, saúde e educação. Né? Quanto tempo as pessoas estudam, passam estudando, né? A longevidade do brasileiro, da brasileira, né? A renda média de trabalho, a renda média recebida por cada trabalhador. Se esses dados eles não aparecem, uma vez que o censo não é realizado, você não tem condições de identificar se há uma evolução ou não na qualidade de vida da população brasileira. Então, aí vem a questão: o que é que esse governo quer esconder sem a realização do censo? Porque você tem o desmonte de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Você tem, por exemplo, dificuldade de famílias em situação de vulnerabilidade acessar programas sociais como Bolsa Família.
E se essas pessoas elas não são atendidas nas suas necessidades, elas obviamente continuarão numa situação de risco muito grave e o censo demográfico que poderia apresentar essa realidade, ele vai deixar de cumprir sua função. Então você acaba mascarando essa realidade e, detalhe, 2022 nós temos eleições presidenciais e para governos dos estados, e se for realizado o censo, como eu disse, no início do segundo semestre, agora 2022, o próximo ano, então não vai dar tempo para que a população brasileira saiba se de 2010 para cá, para 2021, ou no caso para 2022, essa população melhorou sua condição socioeconômica ou não. Se os índices, né, os indicadores de qualidade de vida da população melhoraram ou pioraram, Tássio. É, Essa é a questão. definitivamente, transparência não é o forte desse desgoverno. A Patrícia, ela pergunta: há algum estudo recente sobre grupos populacionais tradicionais e específicos da Paraíba? Quilombolas, indígenas, povos de terreiro, ciganos, pescadores artesanais? Bem, o que acontece é que o IBGE ele trabalha com diferentes pesquisas. São inúmeras as pesquisas que existem dentro da instituição. De modo que um servidor ele não conseguiria dar conta de responder sobre todas essas pesquisas. Né? Você tem pesquisas ligadas ao setor industrial, outras ligadas ao registro civil, né, com óbitos e nascimentos, outras ligadas à malha territorial, que é a que eu lido mais no meu cotidiano profissional. Então, realmente, dentro do IBGE, que eu conheça, no momento, não existe. Dentro do IBGE Paraíba. Por que eu falo Paraíba? Porque o Rio de Janeiro, a sede do IBGE, ele concentra outras pesquisas, inclusive as de caráter mais geográfico, lidando com o perfil da população. Então, elas se concentram na unidade sede do IBGE, de modo que eu desconheço a existência desse tipo de pesquisa voltada para esses grupos minoritários na Paraíba. Certo. Eu conheci recentemente uma coordenação dos quilombolas da Paraíba, Patrícia, que elencava em uma das atividades que nós fizemos que já são mais de 40 comunidades quilombolas aqui no estado. Então, esse reconhecimento que é parte de uma luta constante, tanto de indígenas quanto de quilombolas, ela, imagino eu, já é uma das necessidades que nós voltamos para o debate da importância do censo, né? Porque como vai ser casa a casa e o território brasileiro como um todo, e essas mudanças de reconhecimento, elas vão avançando e a gente espera que avance, que ela não retroceda como outras tantas questões têm retrocedido no nosso estado, que a gente precisa avançar nesse processo todo. O endereço da página é quilombolasdaparaíba.blogspot.com, tá? Eu vim dar uma olhada, tem muitas informações e contatos e referências de todas as comunidades quilombolas do nosso estado que estão hoje reconhecidas. Disso, Lima, tu ia falar? Desculpa interromper naquela hora, Nada. mas o que o IBGE em cada unidade da federação faz é identificar o que já está instituído por lei, né, os territórios quilombolas e os territórios indígenas. Daí, nós incorporamos esses territórios já devidamente reconhecidos à malha territorial e eles são enquadrados como territórios especiais. Né? Especiais no sentido de que apenas eles são separados, né, por um polígono nos mapas dos demais territórios. Então, existe essa incorporação à malha territorial do IBGE desses chamados territórios especiais. Tá bom?
Tá, joia. Patrícia, ela agradeceu a você, agradeceu a mim aqui pela referência também. Entrou aqui o Ian Samuel, ele disse, boa, Suleiman, tu é demais. Tá na referência. Ô, Suleiman, você falou em algumas vezes aí das outras pesquisas que existem no IBGE. Inclusive, eu já pude pesquisar em algumas delas e foi muito importante para alguns momentos de referência na profissão, como no debate político, esses dados tão esclarecedores sobre o nosso estado, né? Eu me referindo aqui à Paraíba. Quais são essas pesquisas que você destacaria que acontecem, que têm uma referência, uma expansão nacional e como elas dialogam com o censo que deve acontecer a cada 10 anos? Bem, é assim. O IBGE, nos estados, eles, eles exercem uma atividade maior de coleta e de envio desses dados para a unidade no Rio de Janeiro. É lá que eles recebem todos esses dados enviados pelos IBGEs, as unidades do IBGE Brasil afora, e fazem, de fato, essa análise desses dados. Então, a análise dos dados, ela ocorre de forma centralizada no estado do Rio de Janeiro. Lá você tem, por exemplo, a CEGEL, Coordenação de Geografia, que cuida, né, de elaborar um perfil, né, da realidade socioeconômica e até ambiental do Brasil. Você tem a coordenação de malha territorial. Então, você tem várias coordenações que cuidam de temáticas específicas. Mas, então, a questão das pesquisas que existem em cada unidade estadual, na verdade, você tem principalmente da indústria, comércio, agricultura, você tem dos dados do registro civil, por exemplo. Então, acaba que o IBGE contribui para o país ao produzir esses dados a partir da realidade encontrada em campo. É nessa perspectiva que o IBGE contribui com a sociedade. Ele vai atrás dos dados. A análise dos dados, ela fica a cargo, sobretudo, de pesquisadores no Rio de Janeiro e de outras instituições. O IPEA, por exemplo, é uma instituição que trabalha diretamente com os dados produzidos pelo IBGE. Não sei se eu consegui responder a pergunta, Sim, mas é sim, nessa sim, sim, perspectiva sim. mesmo. Já trouxe aí alguns ramos de pesquisa, né, que vêm a partir dos estados para a central, onde isso vem ser organizado. Acho que isso é importante para a gente conseguir visualizar essa conexão, né? Essa conexão entre os diferentes estados. E qual a autonomia vocês têm nos diferentes estados do nosso país para fazer pesquisas específicas nos estados? Se é que tem essa autonomia, como funciona no IBGE? O IBGE, ele realiza, sim, nos estados e no Distrito Federal, os chamados convênios. No caso da Paraíba, um convênio que teve bastante êxito, né, em que pesem minhas críticas pessoais, com algumas questões envolvidas, mas foi o convênio com a Assembleia Legislativa do Estado e a Empaer, a Empresa Paraibana de Pesquisa Agrícola, esqueci o restante, mas a Empaer, que é ligada ao governo estadual. E a partir desse convênio, realizou-se uma atualização dos limites intermunicipais dos 223 municípios paraibanos. Porque em 2013, há 8 anos atrás, o então presidente da instituição que antecedeu a Empaer, eu esqueci o nome agora, ele disse que 90% dos municípios brasileiros tinham algum problema com divisas entre municípios. Então, esperava-se que com a Lei 11.259, de dezembro de 2018,
essa situação se resolvesse. Isso só foi possível a partir de convênios, né? No meu trabalho de dissertação de mestrado, eu trago um exemplo entre Serra Branca e Somé que demonstra que, ainda que com todo esse esforço, né, desse convênio, essa questão ainda não foi absolutamente resolvida. Assim como também tem um problema do aeroporto da Grande João Pessoa, porque ainda persistem dúvidas se ele é de Santa Rita, se ele é de Bahia. O IBGE não é uma instituição que tem a competência legal de realizar ou de identificar se aquele limite é do município A ou do município B, Tássio. Mas como é uma instituição que ainda que viva sua precarização, né, ele ainda detém recursos em maior grau do que a instituição estadual, que é a Empaer hoje. Né? Então, acaba que nos estados e nos municípios o IBGE é demandado para auxiliar nessas questões de dirimir dúvidas sobre limites territoriais. Então, isso é um exemplo, e eu posso dar outro, que em relação ao próprio censo demográfico, nós trabalhamos em conjunto com as prefeituras, né, para montar nossos postos de coletas. Então, esse é um aspecto importante que precisa ser pensado também no planejamento da realização do censo demográfico. Reuniões periódicas com os agentes públicos municipais, os prefeitos, para montar postos de coleta, montar toda uma rede. O censo demográfico, Tássio, ele é muito grande, ele é de uma complexidade muito grande, e ele não pode ser decidido de uma hora para outra. Eu concordo com o decano do STF, ministro Marco Aurélio de Mello, sobre a realização da pesquisa, mas não é numa canetada que se realiza o censo para nós no IBGE. Precisa montar uma estrutura grandiosa para que ele seja garantido. E nós também não queremos forçar a realização de um censo que vai ter subnotificações, vai ter recusas. Se nós tivermos muita recusa, muitas subnotificações, nós não vamos estar dando conta da missão institucional do IBGE, de retratar o Brasil como ele de fato é. Fiquei curioso aí com essa sua observação. Não sei se é porque eu já tô tão calejado e suspeito assim, suspeitando de tudo que acontece, mas eu ver se eu entendi corretamente, se não me diga qual é a forma correta. Na sua fala, você diz dessa recusa. Historicamente, o IBGE alcançou uma notoriedade, um respeito da nossa população, que sempre as campanhas que vocês fazem de como identificar, de como receber, salvo eu vejo com muito bons olhos e que a população reconhece isso. Tanto que o censo, a PNAD e outras tantas dá tão certo, né, nessa relação. Quando você traz de novo essa questão do risco na não resposta, você está levando em consideração aí essa disputa, essa polarização hoje existente no país e que essa disputa STF, governo negacionista, e a gente está falando aqui de IBGE enquanto ciência, enquanto dado, negar o IBGE é parte do mesmo processo negacionista que não enfrenta a pandemia como deveria enfrentar. Mas você foi muito cauteloso e cuidadoso na hora de tratar disso, por isso eu fiquei curioso e devolvo para você esse questionamento. Bem, tá. O IBGE vai fazer 85 anos de existência agora no final de maio. Né? E, de fato, a sua história de contribuição com a sociedade é algo que serve de exemplo para outras nações. No mundo inteiro, tá, só dois países eles conseguem agregar num único órgão pesquisas de cunho estatístico com análise geográfica, pesquisas geográficas. O México e o Brasil. Né? Então, o IBGE ele é um exemplo, né, de como radiografar a sua população. E ele preza, se tenta
pessoas que prezam pelo IBGE são os seus trabalhadores. Os trabalhadores do IBGE, eles, de fato, eles vestem a camisa da instituição. Então, eles procuram sempre buscar do informante os dados que são necessários e procuram evitar as recusas. Né? Mas do que eu falo quando eu estou falando de recusa, citando recusa? Eu estou falando de informantes que simplesmente não querem prestar as informações. E por vários motivos. Mas muitos principalmente porque acreditam que as informações que estão prestando para o IBGE, elas serão comparadas com dados da Receita Federal, por exemplo. E eu aproveito a oportunidade para dizer que está afastada essa possibilidade. Nós não temos um sistema conectado com dados da Receita Federal. Nós não fazemos cruzamento de dados. Então, aproveito a oportunidade, inclusive, para pedir para que as pessoas elas possam receber os trabalhadores do IBGE de forma muito transparente. E se por acaso persistir alguma dúvida se aquela pessoa está ou não a serviço do IBGE, é só entrar no site da instituição que tem um número 0800, onde as pessoas podem perguntar se aquela pessoa de fato está a serviço do IBGE ou não. Né? Mas que não se sintam, enfim, de alguma forma, com medo de prestar essas informações, porque nós não cruzamos dados. Claro que outras pessoas poderão se recusar por N motivos, inclusive por questões, inclusive, políticas, né? Enfim, tem essas questões sim, mas são esses aspectos que eu queria trazer em relação a essa questão. Deixa eu insistir ainda na questão da liminar, porque várias pessoas, vários de nós comemoramos quando a liminar sai, por sentir a recusa e a negação do antepresidente em realizar o censo demográfico do nosso país, né? Sem reconhecer a relevância ou querendo, como a Graça já colocou para a gente, impedir que esses dados sejam acessados pela população, não só no Brasil, mas pelos organismos internacionais, né? E aí você diz que não dá para ser feito a toque de caixa, né? A liminar, quando ela vem para determinar que o governo federal faça de alguma forma, ou ela vem para dizer que o governo destine os recursos necessários para que o IBGE possa realizar o censo demográfico brasileiro, né? E já aproveito aqui, antes de voltar para você, para agradecer aqui para a Manu, que está dando os parabéns para a gente pela iniciativa e pelos temas abordados na programação que a gente construiu para essa semana e que vem sendo muito bem aceita, não só pela nossa categoria, mas por outras importantes profissões. Então, Tássio, nós entendemos que esse censo não vai às ruas esse ano, em 2021, não no caso de 2020. 2020, realmente, a pandemia era algo ainda muito desconhecido, mas em 2021 ela já é bastante conhecida o suficiente para que houvesse a preparação com antecedência. Porque, na verdade, Tarso, nós estamos nos preparando desde 2019 para o censo. Já existe um longo percurso aí trilhado para a realização do censo. Então, o censo ele não sai por falta de vontade política. Nós precisávamos que os licenciadores fossem a campo vacinados, usando EPI. Então, existia o tempo de preparação. Os canais de notícias, né, de grande circulação aí no Brasil afora, já dizem claramente que o presidente, ou esse desgoverno do Bolsonaro, ele rejeitou propostas de vacinas muito antes. Então, esse governo genocida, ele está destruindo o país. E destruir o país também passa
ou pelo adiamento ou suspensão do censo por mais um ano. A minha pesquisa, que eu pretendo iniciar logo em breve, ela já foi afetada pela não realização do censo demográfico. Eu tinha interesse que essa pesquisa, que esse censo demográfico fosse realizado em 2021. Mas eu também não posso defender um censo a qualquer custo, sem a devida proteção das pessoas envolvidas, de quem informa, de quem está buscando informação. Então, nós estamos sendo cotidianamente sendo sufocados por alguém que não está à altura do cargo que ocupa lá em Brasília. É isso. Triste realidade. A Graça Miranda acrescenta aqui, né? A complexidade do censo implica complexidade de levantamento de dados, de informações, complexidade de logística, complexidade da consequência desses dados de pesquisa e etc., né? Reforçando aí o que você apresenta para a gente. Mas entendo os recursos destinados como deveria para a realização do censo, como vocês já vinham de 2019 para cá se preparando e tem hoje várias formas de se prevenir e de organizar a distribuição dos censeadores, a gente teria condições de executar no semestre que vem, que é o previsto por vocês por conta das diferenças regionais climáticas. Tássio, não na medida em que só foram liberados 71 milhões de reais para o planejamento do censo para 2022. Esses 71 milhões de reais eles são insuficientes para que nós possamos continuar trabalhando. Pensando no censo para 2022, nós precisamos de 3 vezes mais esse orçamento. 259 milhões é o valor que nós precisamos para continuar planejando o censo 2022. Compreendi. E o problema não é só ir para a rua, é essa parte anterior que ainda não foi sequer garantida. E também envolve planejamento, envolve treinamento. Os treinamentos eles começam com primeiro tem um plano piloto, atividade piloto, né, que foi suspensa, inclusive, no município do estado do Rio de Janeiro. Não me recordo o nome do município agora. E os treinamentos vão acontecendo no Rio de Janeiro com servidores do IBGE, que vêm de vários estados e passam uma semana em treinamento. Depois, essas pessoas já estarão preparadas para treinar outros servidores nas suas unidades estaduais, que assim vão se disseminando e vão chegando, né, até os recenseadores. Então, isso demanda tempo, né, demanda um grande tempo. E não há mais, nesse momento, um tempo hábil para a gente reverter essa situação. Até porque os processos seletivos que estavam em andamento foram suspensos, né? Inclusive por falta de verba, que é o que o governo alega. Mas para aparecer aí o orçamento secreto, né, dessa bolsa secreta para comprar deputados e deputadas, para aprovar a reforma da Previdência, para aprovar tantas outras maldades que atacam a vida do nosso povo, inclusive a onda privatizante avassaladora desse desgoverno que aí está, eles têm recursos, né? Na verdade, a falta de prioridades nessa dificuldade que a gente está vivendo hoje. Agora eu compreendi melhor quais são esses elementos que você apresenta para a gente, Suleiman, porque quando a gente escuta falar no censo e dos recursos e percebe a liminar, né, escuta a notícia da liminar, para a gente faltava essa grande estrutura para ir para a rua, né? Mas tem outros tantos aspectos prévios que sequer no período ele foi de fato garantido, o que impede da gente avançar no nosso censo ainda nesse ano, conseguir compreender sim qual é o tamanho e o passo mais atrás do que alguns de nós aqui fora imaginávamos, né? Se a gente pensava que o problema era grande, ele é muito maior do que a gente
esperava. Então, que a gente consiga dar um salto de qualidade e que o povo possa ter a sua vacina o mais breve possível e os licenciadores e todos nós podermos ir às ruas já vacinados e vacinadas e, no caso do censo, com esse planejamento devidamente cumprido, né? Vou só reforçar aqui a palavra de ordem que o Deco traz para a gente, que é o Fora Bolsonaro e o Bolsalão de Arthur Lira. Tem vários já apelidos rodando para uma mesma questão, que é nada mais, nada menos que a corrupção desse desgoverno que está destruindo o nosso país. O pessoal está aqui trazendo a importância, agradecendo, né, das informações e da relevância que você traz para a gente, dando os parabéns à professora Graça, que vai estar com a gente no dia 14 de maio, às 20 horas, é uma sexta-feira, discutindo orçamento público, fome e pandemia. Então a gente está aqui em um momento... Queria levantar um outro aspecto que Fica à não foi vontade. falado na parte inicial, é de que a proposta é de que também se reduza o número de questões na pesquisa do censo demográfico. Isso é muito ruim. A mesma coisa aconteceu com a pesquisa do censo agropecuário em 2017, que inclusive comprometeu comparações sobre dados de usos de agrotóxicos com o censo agropecuário anterior. Então, algo muito semelhante está sendo preparado, planejado para o censo demográfico. É importante também entender que o IBGE ele sofre com essas ondas políticas, né? Vira e mexe, um presidente sai para dar lugar a outro, né? Quando o orçamento do censo foi batido o martelo e não teria dinheiro para realizar o censo demográfico, a antiga presidente ela pediu demissão, né, a Susana Guerra, que é amiga do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, né, e em seu lugar veio um professor da UFMG, da Federal de Minas Gerais, o Eduardo Rios, mas que não atende aos anseios de nós, IBGeanos, trabalhadores do IBGE. Por quê? Nós entendemos que para melhor presidir o IBGE, nada melhor que alguém do próprio IBGE, que conheça a realidade da instituição, que conheça as suas necessidades e as suas potencialidades, porque o IBGE ele tem uma potencialidade enorme no quesito prestação, né, de serviço à sociedade. Então, chega alguém de fora, não conhece a realidade do IBGE, é muito difícil e é pouco provável que consiga conduzir a instituição da forma como ela precisa e como ela merece, no auge dos seus quase 85 anos de trabalhos prestados à sociedade. Vamos lá. Kaline, a gente que agradece, viu, pela participação e pelo acompanhamento de vocês todos e todas aqui nessa conversa de hoje, de grande relevância. E Suleiman, já aqui em quase uma hora de conversa, ele já apresenta uma outra grande reflexão. Vejam que um dos setores que mais ganham e lucram no nosso país, que é hoje o agronegócio, né? O agro é tóxico, não pop, mas o agro é tóxico. E a gente perceber que uma pergunta que é retirada de uma pesquisa tão relevante como essa tira exatamente o maior questionamento que a população vem fazendo no último período, que é do envenenamento que vem sendo feito em nossas comidas, em nosso alimento, em nossas refeições. Então imagina um censo com uma pesquisa aí de 3, 4 páginas, pelo que eu estou dando uma olhada aqui para o censo de 2010, a gente percebe que se o que eles querem, né, é esconder informação, tirar perguntas relevantes,
depois de todo esse debate, para dizer que está buscando uma forma de alcançar um meio termo, os recursos do nosso país, pode ser um desses caminhos. Então a gente dribla de um primeiro ataque, já pensando em como evitar o próximo, Suleiman. Isso que você apresenta é fundamental. Então, esse é um dos motivos que essa conversa de hoje, logo que a gente passar a semana da assistente social, vou baixar esses vídeos aqui do Instagram, vou salvar lá no YouTube, para que as pessoas tenham um acesso constante a essas informações e a esses debates, para além desse nosso dia de hoje. E para quem está acompanhando a gente aqui, também lancei recentemente um podcast, Somos Poesias e Debates, está lá no Spotify e no Deezer, com temas de muita relevância e poesia, né? Sempre alternando uma poesia e um debate relevante para a sociedade. O mais recente foi no dia 7, na semana passada, no Dia Estadual de Visibilidade da Cannabis Terapêutica, e conversamos com a Sheila Giris, que é presidente da Liga Canábica e está na coordenação da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, lançada no dia 21 de abril, lançada não, né? Fundada no dia 21 de abril, com a presença de mais de 30 entidades, 30 associações do Brasil inteiro. Então, o povo resiste nas diferentes frentes para que consiga sobreviver em meio a esse genocídio que a gente vive no nosso país. Suleiman, eu quero agradecer a você, né, ao Jorge, grande parceiro aí de caminhada, que indicou para eu falar com você para a gente fazer esse importante debate aqui com as colegas assistentes sociais no dia de hoje e com outros tantos militantes e profissionais que acompanham ou acompanharam parte dessa nossa conversa e outros tantos que vão depois ver lá no YouTube, @Tárcio Teixeira, Tárcio H. Teixeira. Passo para você trazer algum outro elemento que você entenda ser importante para a gente e também fazer aí as suas considerações finais, se despedir desse povo massa que acompanhou o primeiro dia da Semana da Assistente Social, que só acaba no próximo sábado. Bem, Tarso, primeiramente agradecer enormemente esse espaço que você concede à CBGE, a nós, que lutamos por melhores condições de trabalho dentro de uma instituição pública que é nossa, do povo brasileiro, e que, assim, é importante demais que o povo receba o IBGE, lute pelo IBGE, porque o IBGE é um patrimônio do nosso povo e que está a serviço da sociedade. O Brasil, né, esse mês, está completando 5 anos do golpe, né, que tirou da presidência a nossa presidente Dilma Rousseff. E de lá para cá, sucessivos golpes desferidos diretamente na sociedade vêm sendo executados. E, infelizmente, o golpe também, o IBGE é golpeado, né, tem sido golpeado ano a ano, e nós tentamos resistir, Tássio, porque nós entendemos que a instituição pública ela precisa ser preservada para que a sociedade possa ter onde buscar soluções, né, enfim, ajuda, o suporte necessário. Então é isso, agradecer mesmo por essa oportunidade. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui e, mais uma vez, ficam os nossos sentimentos vítimas da Covid-19. E desejo sucesso aí na sua empreitada, nessa sua ótima iniciativa, né, para que essa semana possa ser repleta de bons debates. Desejo sucesso mesmo, total sucesso para você, e é isso. Valeu, Suleiman. Gratidão aí. Quem quiser acompanhar a primeira semana da assistente social que nós realizamos na semana do 15 de maio do ano passado, já em meio ao distanciamento social, pode acompanhar lá no nosso YouTube ou no portal também, tarcioteixeira.com.br. A gente tem feito questão de ocupar
os diferentes espaços de comunicação para enfrentar tanto fake news, para enfrentar tanta desinformação que a gente percebe no nosso país de hoje. Eu queria que vocês ficassem atentos para o nosso dia de amanhã, porque a gente vai antes saber se a companheira Cristina Chaves ela está já bem 100% recuperada para fazer o debate com a gente. Fiquem atentos que eu vou dizer aqui no Instagram amanhã. Se não tiver, a gente marca para um outro dia o nosso debate com Cristina, que é assistente social na educação. Agora é lei. Sairá do papel? Né? Então vamos ficar atentos e agradecer ao Rafa Max, que entrou aqui agora, Graça, que esteve com a gente desde o começo, Kaline, Paulino, Otto, Patrícia, Alzira, só gente massa chegando no nosso debate, Pero Júlio também, da militância canábica, Felipe, Rocha, Pedro, Maria Bethânia, Paulino, pessoal também aqui vindo e dando os parabéns. Eu vejo que tem algumas pessoas conhecidas suas que fizeram questão de chegar aqui hoje e outros e outras que estão conhecendo você hoje, mas reconhecendo já a importância desse debate e da associação e do seu conhecimento. Que a gente possa superar mais essa e avançar, porque há de ter vida e há de ter vitória para o nosso povo. Abração, todos e todas. Até amanhã, 20 horas, aqui no Instagram.